Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje estou aqui para falar do livro Halloween, o legado de Michael Myers. Dessa vez sobre o segundo capítulo, que fala sobre o segundo filme de 1981. Mas antes de falar sobre o filme, eu queria dizer que dá um trabalhão fazer esses vídeos, porque eles são grandes e tem muito detalhe, é muita coisa, não só esse, mas o primeiro também. Então, para me ajudar, deixem o like e se inscrevam no canal se não são inscritos. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda, beleza? Eu pretendo fazer de todos os filmes da franquia, então tem muita coisa vindo por aí, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá! Halloween, o pesadelo continua. Na esteira do sucesso desenfreado de Halloween, muito por trás das câmeras ficaram ansiosos por uma continuação, sobretudo os produtores e os investidores. Os cineastas John Carpenter e Debra Hill não estavam entre aqueles que rogavam por uma sequência. O desejo deles era o contrário: focar na criação de histórias originais para a telona. Como Carpenter lembra, eles foram pressionados para retornarem a Haddonfield. Ele disse: "Fomos literalmente forçados a fazer a continuação por causa dos negócios. A continuação seria feita com ou sem nossa participação, e parte da razão da sequência foi conseguir a grana do primeiro filme que havia sido prometida tanto para Debra quanto para mim. Como bons capitalistas, decidimos ir em frente e fazer o filme." O produtor de Halloween, Irving Abrams, garantiu rapidamente um acordo verbal com Carpenter para fazer A Bruma Assassina e Halloween 2. No voo partindo de Cannes, na França, ele cometeu o erro de discutir seus planos com Bob Rimmer, o chefe da Avico Embassy Pictures. E Abrams depois ficou furioso ao descobrir que Carpenter também acertara um acordo de 2 filmes com a Avico para fazer A Bruma Assassina e Fuga de Nova York. Subsequentemente, ele processou tanto a Raimi como Carpenter, acordando que a Avico poderia seguir adiante com A Bruma Assassina desde que Carpenter se comprometesse a escrever Halloween 2 logo após. Com esse acordo firmado, a sequência foi anunciada oficialmente ao público, e Abrams logo foi contatado pelo produtor, o magnata italiano Dino De Laurentiis, que admirava bastante o Halloween original. Laurentiis esperava convencer Abrams de vender a ele os direitos de Halloween 2, que, incrivelmente, Abrams acabou aceitando. Esse negócio lucrativo permitiu a Laurentiis fazer o segundo Halloween com uma opção contratual para um terceiro filme, que ele exerceria. A distribuição foi garantida pela Universal Pictures a partir de uma negociação inicial com a Filmays Pictures. Cometi alguns grandes erros na vida, mas esse foi colossal, e Abrams escreveu em sua autobiografia. Certo, ganhamos muito dinheiro com o acordo, mas perdemos controle temporário da franquia que teria impulsionado a Compax a um crescimento inimaginável. A decisão de aceitar o acordo de Laurentiis foi influenciada em parte por um cronograma muito apertado na Compax. Estávamos prestes a colocar 2 filmes em produção, um atrás do outro. Os termos do acordo com Laurentiis eram tais que Abrams não teve voz durante a continuação, apesar de ter dado tantas sugestões significativas no primeiro filme. Deve ter sido melhor assim, já que sua relação com os cineastas de Halloween havia minguado consideravelmente desde então. Na primeira sequência de Halloween, Hill exaltou na revista Fangoria: "Irving Abrams não está autorizado a ir ao set de filmagens, não está autorizado a ver o copião, primeira cópia revelada dos negativos das filmagens, material bruto.
e não tem nenhum tipo de controle. A temperatura logo aumentaria entre os investidores de Halloween, já que Abrams cortou relações com Moustapha Akkad. Apesar de uns poucos sucessos no segmento do terror, a Compax International Pictures de Abrams, que incluía entre seus parceiros o produtor Joseph Wolf, iria se desfazer. Isso efetivamente deixaria todos os direitos legais de Halloween nas mãos das frentes inimigas. Só por essa parte, pessoal, vocês podem perceber que a produção de Halloween 2 foi bem mais conturbada e caótica que o original. O pesadelo nunca acaba. Dado o fim do filme original, você seria desculpado se pensasse que os cineastas de Halloween tivessem planejado a continuação desde o começo. Mas não era o caso. Carpenter com frequência comparava o final do primeiro filme como um encerramento ao estilo O. Henry, em referência ao homônimo autor conhecido por tais surpresas de último minuto. Posteriormente, o diretor lamentaria ter contado sua história completa no primeiro filme, uma conclusão a que ele chegaria outra vez enquanto tentava escrever Halloween 2. E nós também, como telespectadores, deveríamos ter notado como era difícil fazer continuações nos anos 70, onde 3 das maiores sequências da década, O Exorcista 2, A Profecia 2 e Tubarão 2, foram lançadas no mesmo ano em que Halloween chegava aos cinemas. Sobre o desenvolvimento da sequência de Halloween, Debra Hill contou a Cinefantastic: "Nós discutimos se os personagens Laurie Strode e Sam Loomis já haviam terminado suas funções. Na verdade, em um determinado momento, John e eu pensamos em começar o filme com a Laurie morta e então, como psicose, introduzir um grupo de novos personagens. Uma das motivações para tentar esse caminho era a Jamie Lee Curtis. Ela havia amadurecido e se desenvolvido tanto nos últimos 3 anos que pensamos se o público ainda acreditaria nela como uma colegial. Na esteira do lançamento de Halloween, Curtis fez sucesso como a Rainha do Grito, ou, como E. Abrams diria, a Rainha dos Esquisitões. Apesar de não ser uma fã do gênero, ela iria aparecer em uma sequência de filmes de baixo orçamento, que consistiria em A Bruma Assassina de John Carpenter, Baile de Formatura, O Trem do Terror e Enigma na Estrada. A atriz inicialmente hesitou em assinar o contrato da continuação, mas acabou aceitando como um favor a Carpenter e a Hill por lançarem sua carreira. Querendo trilhar novos caminhos, Curtis anunciaria publicamente Halloween 2 como seu canto do cisne no gênero do terror. Tendo garantido o retorno de Curtis e do coadjuvante Donald Pleasence, os produtores brincaram com vários conceitos distintos. No primeiro deles, como E. Abrams contou ao The Los Angeles Times, acompanharíamos Laurie sendo perseguida pela forma enquanto frequentava uma universidade. "Imagine as possibilidades", ele brincou. "Um dormitório inteiro repleto de colegas gostosinhas." Outra direção seria encontrar Laurie muitos anos depois, agora vivendo no apartamento de um arranha-céu afastado de Haddonfield. De alguma maneira, a forma teria descoberto seu paradeiro, com o Dr. Loomis não muito longe dali. Esse conceito de assassino no arranha-céu era extremamente semelhante a Alguém Me Vigia, um telefilme de 1978 que Carpenter dirigiu antes de fazer Halloween. Os cineastas também consideraram filmar a continuação em 3D, ainda que a tecnologia da época fosse considerada incompatível com as muitas cenas noturnas do projeto. John e eu tivemos algumas reuniões a respeito da direção que a sequência deveria tomar, Pleasence contou a Fangoria. "Eu fiz algumas sugestões muito malucas. Como você deve imaginar,
Ele ignorou todas elas e apenas continuou a história de onde o filme original terminou. No final das contas, Halloween 2 foi um tanto violento para o meu gosto. Ele não tem a mesma inteligência e o suspense menos apelativo do original. Halloween 2 começa onde o original acaba, com a forma desaparecendo noite adentro. O frenético Dr. Loomis se reúne ao xerife Brackett para continuar em sua procura enquanto Laurie Strode é levada ao hospital Haddonfield Memorial. Gravemente ferido, a forma evita a polícia, espreitando pelos becos de Haddonfield. Após roubar uma faca, mata uma adolescente que escutava as notícias sobre seus crimes sinistros. Loomis confunde o mascarado do Dia das Bruxas com seu paciente e o garoto é morto num acidente inflamável com um carro da polícia. Brackett fica devastado ao saber que sua filha estava entre as vítimas da chacina e parte para casa para avisar sua esposa, mas não antes de acusar Loomis de deixar o seu paciente escapar. Brackett deixa encarregado o delegado Gary Hunt, que insiste em achar que o mascarado carbonizado é de fato Michael Myers. Loomis permanece desconfiado e exige uma identificação positiva do médico legista. A equipe do hospital encontra Laurie emocionalmente instável após seu encontro com a forma e decide sedá-la sem o seu consentimento. Tendo seguido ela até o Haddonfield Memorial, a forma sistematicamente isola o hospital do mundo exterior, cortando as linhas telefônicas e rasgando os pneus dos carros do estacionamento. Ele então parte contra a equipe, matando primeiro o vigia noturno com o martelo, antes de estrangular o motorista da ambulância e afogar uma enfermeira. A seguir, mata a enfermeira-chefe aplicando uma agulha intravenosa no braço dela, que drena todo o seu sangue. Ele então mata um doutor e uma enfermeira via embolia aérea injetando neles seringas vazias. Myers mata mais uma enfermeira com um bisturi na frente de Laurie, que por pouco escapa de seu perseguidor e consegue abrigo em um carro estacionado lá fora. Mas lembre-se que os carros estão com os pneus furados. Enquanto isso, Loomis e Hunt investigam um arrombamento na escola primária de Haddonfield. Lá, encontram a palavra Samhain rabiscada com sangue na lousa e uma faca de açougueiro cravada em um desenho infantil de uma família. Loomis explica que Samhain se refere ao Senhor Celta dos Mortos. Ele é imediatamente puxado por Marion Chambers, a enfermeira que o acompanhara no Halloween original para a transferência de Michael na noite em que ele fugiu, o que tecnicamente deveria ter acontecido na noite anterior. Ela foi enviada junto de um xerife federal para trazer Loomis de volta ao Smith's Grove, onde deverá esclarecer ao governador sobre os acontecimentos recentes. No caminho, Marion revela um segredo de família há muito enterrado. Laurie Strode é a irmã biológica caçula de Michael Myers. Loomis percebe então que seu paciente está atrás dela e obriga o xerife a alterar a sua rota, indo ao Haddonfield Memorial em vez do Smith's Grove. Assim que chegam lá, encontram Laurie sendo perseguida pela forma, em quem Loomis descarrega seu revólver. O assassino despenca no chão e permanece imóvel, mas logo desperta para matar o inocente xerife um instante depois. A caçada recomeça quando Laurie e Loomis se escondem em uma sala de cirurgia com as luzes apagadas, na qual Michael força a entrada. Tomando o revólver de Loomis, Laurie atira 2 vezes nos olhos do seu irmão, deixando-o cego. Mesmo sem enxergar, a forma agita um bisturi de um lado para o outro, na tentativa de acertar alguém. O Loomis ferido
começa a encher a sala com oxigênio, que ele irá incendiar assim que Laurie sair dali. Tanto o doutor como o paciente são engolfados por uma explosão de fogo, pondo fim ao terror daquela noite. Uma das ideias mais interessantes de Halloween 2 envolve puxar de volta o foco narrativo para ver como Haddonfield responde à tragédia. Não surpreendentemente, a história se espalha pela pequena cidade. Os noticiários locais transmitem incessantemente. Uma turba furiosa se reúne em frente à casa dos Maias. Uma personagem tem uma amiga que jura ter visto o Michael na cidade no dia anterior. Um repórter informa prematuramente que a polícia teria matado Michael Myers. Isso dá aos moradores uma perigosa sensação de segurança. Haddonfield é demonstrada como um tipo de lugar onde todos se conhecem, o que significa que ninguém passa intocável pela carnificina de Michael. Como Loomis diz: "Não sinta pena de mim, sinta pena daquela pequena cidade. Vai levar anos até que esqueçam disso tudo." Falando sobre Loomis, o personagem se torna duplamente interessante em Halloween 2, apenas pelo jeito com que ele fica desesperado para deter seu paciente. No primeiro Halloween, Loomis está seriamente preocupado que a fuga de Michael levasse a um banho de sangue. Em Halloween 2, esse medo se torna a cruel realidade à medida que os corpos começam a aparecer. Loomis fica tão desesperado que aponta uma arma para um xerife e o sequestra, para que possam ir até o local para onde o doutor suspeita que seu paciente esteja se dirigindo, o Haddonfield Memorial. O que explicaria uma ação tão drástica? Preocupação com a segurança pública? Em parte, sim. Mas a razão principal é que tudo isso é muito pessoal para ele. Ainda que por 2 vezes se defenda das acusações de Brackett de que foi ele quem deixou Michael escapar, é um tanto óbvio que Loomis se sente responsável pelo que está acontecendo. Ele culpa a si mesmo. Mais do que isso, ele se sente obrigado a deter o assassino. Enquanto Loomis tem muito o que fazer na continuação, Laurie nem tanto. É curiosa a decisão de relegar a ela um papel tão pequeno na história. A heroína regressa pouco aparece em Halloween 2, apesar de ganhar mais relevância na trama. Afinal de contas, aqui se descobre que ela é a irmã de Michael. Gente, lá se foi a lutadora astuta do primeiro filme, já que Laurie passa a maior parte da sequência em uma cama de hospital. Quando ela enfim se levanta, corre desesperadamente da forma, até ser salva de novo pelo Dr. Loomis. A falta de protagonismo da Laurie é muito estranha, dado que ela lutou bravamente por horas no primeiro filme. Ela nunca menciona as 2 amigas cujos corpos ela encontrou na casa dos Warriors. Ela também nunca pergunta para saber se Tommy e Lindsay estão bem. A cena de abertura da continuação mostra o Dr. Loomis incansável noite adentro, atrás de seu paciente. Estaria Laurie se perguntando quem era aquele barbudo estranho que acabara de disparar contra o bicho-papão e jogá-lo da varanda? Aparentemente, não. Seu papel é tão insignificante que, ignorando o flashback de abertura, ela chega a ter mais falas em Halloween Ressurreição do que em Halloween 2. E não esqueçamos que ela morre aos 15 minutos daquele filme. O único personagem com menos falas do que ela parece ser a Forma. Uma das poucas novidades sobre Laurie em Halloween 2 envolve um flerte com um paramédico chamado Jimmy. Foi estranho ter tão pouco para fazer ou falar em Halloween 2, porque Laurie teve um papel tão importante no primeiro filme, disse Jamie Lee Curtis no livro Jamie Lee Curtis, Scream Queen, de David Grove. Além de Laurie, Loomis e a Forma, Halloween trouxe de volta o xerife Brackett em diversas cenas. Embora Brackett
tenha duvidado dos avisos de Loomis durante a maior parte de Halloween, ele agora é um crente absoluto. Para Brackett, a situação em Haddonfield nunca chegou a ser tão real ou pessoal antes de descobrir que sua filha está entre os mortos. E que Brackett deixe o filme tão cedo representa uma oportunidade perdida. Que pensamentos tortuosos devem ter passado pela cabeça do xerife enlutado? Vingança? Remorso? Poderia Brackett ter levado mais a sério a ameaça do retorno de Michael no dia anterior e assim, talvez ele pudesse poupar a vida de Anne? O remorso para toda a vida, sem dúvida. A sequência ainda traz de volta a enfermeira Marion Chambers do primeiro filme, a quem a forma havia atacado durante sua fuga do Smith's Grove. Ela intercepta Loomis na escola primária de Haddonfield, com ordens do governador para que ele retorne. Loomis falha inicialmente em reconhecer sua colega, assim como a plateia, provavelmente. Muito difícil lembrar dela, né? Mas tudo bem. Sem o uniforme de enfermeira, como da última vez em que a vimos, Marion chega na escola com roupas comuns e os cabelos soltos. Os cineastas usam esse rosto mais ou menos familiar para detonar uma reviravolta bombástica na trama. Laurie Strode é, na verdade, a irmã caçula de Michael Myers. Ao tornar Laurie e Michael irmãos, os cineastas asseguraram a forma uma clara motivação. Desse jeito, Halloween 2 traz descaradamente o filme original. A forma deixa de ser o bicho-papão primordial para se tornar um simples assassino complexado com a irmã caçula. Toda a ideia do primeiro Halloween é a de que Michael não seja um personagem, mas uma ausência. Ele é vazio e uma forma, não tem nada ali. E a parte mais bizarra disso é que Halloween 2 não foi relegado a roteiristas de segunda categoria. Aqui tínhamos John Carpenter quebrando uma de suas regras principais. Em sua defesa, Carpenter lamentou firmemente a redação de Halloween 2 como uma tarefa cansativa que quase sempre exigiu viradas de noite e muita cerveja. Eu me sentei para escrever a continuação e percebi que não havia história. Tudo o que estávamos fazendo agora era xerocar. É chato quando as pessoas querem que você repita a mesma coisa muitas e muitas vezes, disse ele. A respeito do roteiro de Halloween 2, Carpenter não deu meias palavras. Ele detestou seu trabalho, sobretudo a recém-descoberta conexão familiar entre Michael e Laurie. Falando ao site Hollywood Daily News em 2014, Carpenter assumiu total responsabilidade pelo equívoco do filme. A continuação teve seus problemas, e provavelmente todos por minha culpa, porque eu não escrevi um roteiro muito bom. Sua opinião negativa é provavelmente exacerbada pelo fato de que os próximos 7 filmes, com exceção de Halloween 3, A Noite das Bruxas, se agarraram no parentesco dos dois como um ponto fundamental de suas tramas. O maior arrependimento de Carpenter em Halloween 2 seria cauterizado pela própria identidade da franquia dali em diante. Mudando de direção. Ainda que Carpenter e Debra Hill tenham voltado a contragosto para escrever Halloween 2, nenhum deles queria a cadeira de diretor. Carpenter deixou claro que não queria se repetir. E mesmo que Hill tivesse aspirações como diretora, ela não queria fazer sua estreia em uma continuação. Outra escolha óbvia para a direção era o diretor de arte de Halloween, Tommy Lee Wallace. Entretanto, ele rejeitou a proposta após ler o roteiro e odiar. Até E. Abrams, que era o maior afoito em fazer a continuação, não gostou do que os roteiristas fizeram. O Los Angeles Times anunciou que um dos concorrentes à cadeira de diretor seria nenhum outro senão o cineasta David Lynch.
Isso foi anos antes dele aperfeiçoar sua marca registrada de estilo surrealista presente em obras como Twin Peaks. Nesse momento inicial de sua carreira, Gint ainda era um novato qualquer em Hollywood, tendo capitaneado apenas o bizarro, tenebroso Eraserhead e a desconcertante cinebiografia O Homem-Elefante. O grau de conexão entre Gint e Halloween 2 permanece um mistério, já que Carpenter escolheu o graduado em Harvard Rick Rosenthal para dirigir o filme. Essa seria a primeira experiência de Rosenthal dirigindo um longa-metragem. Entrando na produção, a tarefa de Rosenthal não foi nada fácil. Ele estava atado a um roteiro com o qual poucos se mostravam contentes. A equipe de Halloween, Jamie Lee Curtis e nem mesmo o próprio Carpenter. Em reverência ao estilo do primeiro filme, boa parte da equipe seria trazida de volta, sendo o mais notável deles o diretor de fotografia Dean Cundey. Sentindo-se um peixe fora d'água entre os veteranos, Rosenthal escalou alguns de seus velhos amigos da escola de teatro para os papéis da equipe do hospital, incluindo Gloria Gifford como a austera enfermeira-chefe Senhora Alves, Anadícia como a voluntária Janet e o Léo Rossi como Bud, o técnico de emergência sabichão. A seleção de Gifford e Rossi em particular trouxeram alguma controvérsia aos bastidores. Como roteirista e produtora, Hill estava preocupada que os atores não refletissem os personagens como descritos no roteiro. Gifford era uma jovem atriz negra, enquanto a Senhora Alves havia sido originalmente imaginada como uma idosa e branca. O sotaque ítalo-nova-iorquino de Rossi também bateu de frente consideravelmente com a localização do centro-oeste americano na qual o filme se passa. Hill se cansaria e permitiria que Rosenthal escolhesse o elenco contra as indicações do roteiro. Ao discutir seu trabalho na sequência, Rosenthal confessou sentir que era um tanto de obrigação quanto uma expectativa seguir o estilo de Halloween o mais fiel possível. Isso se devia em grande parte ao fato de Halloween 2 ser uma continuação direta da noite exibida no primeiro filme. Adicionar seu próprio talento à sequência acabou se provando uma batalha. Rosenthal consegue trazer diversas cenas com o que ele identifica como expressionismo alemão, em especial no enquadramento dos corredores vazios do hospital e nas mortes de Janet e do Dr. Mister. Mais adiante, o paramédico Jimmy descobre o corpo sem vida da doutora Alves em uma sala de cirurgia com as luzes apagadas. Ela teve o seu sangue completamente drenado, que agora cobre todo o chão. Jimmy escorrega na poça carmim em um dos momentos de maior impacto visual do filme e sofre uma concussão. A imagem é muito poderosa. A poça de sangue, sua cor, os corpos, vai além da realidade e se torna surreal. Pictoricamente, o plano é muito excitante, como uma fotografia ou uma pintura, disse Rosenthal ao Los Angeles Times. Cortando a gordura. Não é segredo que o primeiro corte de Halloween 2 não foi bem recebido, nem nos testes de audiência e nem pelos produtores. A principal crítica de John Carpenter era de que simplesmente não estava assustador. Então, ele ofereceu a Rosenthal comentários detalhados sobre como melhorar o filme por meio da montagem. Apesar disso, o segundo corte de Rosenthal também falhou em impressionar os manda-chuvas. Carpenter, então, tomou as rédeas no esforço para salvar o projeto. O diretor de Halloween rejeitou cenas desnecessárias enquanto reeditava outras. Ele também liderou 3 dias de filmagens adicionais para aumentar o gore e o suspense do filme.
Uma reclamação estranha dos testes de audiência foi de que, em nenhum momento em Halloween 2, a forma mata um adolescente, o que então havia se transformado em um fundamento do gênero slasher. Em resposta, Carpenter filmou uma cena adicional que se transformaria na primeira morte em Halloween 2. Uma curta, porém sinistra, estocada em uma adolescente chamada Alice, dentro da casa dela. Esse assassinato aleatório segue a cena em que a forma rouba uma faca da tábua de cortar carne da senhora Elrond. Enquanto Rosenthal inicialmente justificava a inclusão da cena ao Los Angeles Times para, entre aspas, deixar o filme mais comercial, ele depois externou que a desaprovava por violar a lógica interna da história. Falando a Fangoria, você pode argumentar que Michael só mata pessoas que se metem entre ele e Laurie, exceto por ela. Não tive muito o que dizer a respeito. Eles só queriam ter mais momentos chocantes. Nós, como telespectadores, não temos outra escolha além de sentir pena de Rosenthal em Halloween 2, já que sua influência, sendo diretor novato, foi claramente limitada. Enquanto Carpenter gozou de total controle criativo no primeiro Halloween, Rosenthal precisou lutar contra múltiplos jogadores poderosos durante a sequência, cada um deles com sua própria visão conflitante a respeito de como o projeto deveria ser. O diretor tinha originalmente planejado favorecer o suspense sobre o gore, assim como no original. Ele foi vencido por Carpenter, entre todos, que acreditava firmemente que a plateia esperaria mais violência explícita na esteira de imitadores de Halloween, como Sexta-feira 13. Como consequência, o filme acabou tão sangrento que muitos o consideraram um splatter, subgênero dos filmes slasher. No fim, o corte de Halloween 2 que foi lançado com certeza não era o meu. Nunca fui amigo de John Carpenter. Eu era apenas alguém que ele contratou. Então, tive pouquíssima voz quando eles decidiram mudar o meu corte do filme. Não vi ou falei com John em anos, mas não é que eu seja ressentido com ele, disse o cineasta à Fangoria. Rosenthal posteriormente registrou suas aflições na H40 Convention. Ele disse: tinha muito cacique nesse filme. Tinha John e Debra, e depois o Mustafa Akkad, depois o Dino De Laurentiis e finalmente a Universal. Dino veio à sala de montagem logo no começo e disse: ah, Rick, está tão lento, jogue fora a cena com a maçã e a gilete. E eu disse: Dino, não sei quem tem o corte final, mas eu posso te garantir que o John e a Debra amam aquela cena. Então, no final, a cena ficou. Esse é um bom exemplo de como havia politicagem em Halloween 2. Acho Halloween 2 abominável, um filme horrível. Fiquei desapontado de verdade com Halloween 2, disse Carpenter à Cinema Showcase em 1984. Carpenter continua: o diretor seguiu em frente e fez outros filmes. Acho que sua carreira engrenou agora, mas não acho que ele teve apego ao material. Acho que esse foi o problema. Ele não teve sensibilidade ao que estava acontecendo. Uma leitura superficial do roteiro revela que Halloween 2 não foi escrito de uma forma tão precisa quanto o filme original. A continuação tenta amontoar muita coisa em seus frenéticos 92 minutos de duração. Como resultado, muitos momentos da apresentação de personagens secundários foram filmados, mas deixados de fora, alguns contra a vontade do diretor. Praticamente todos os personagens do roteiro perderam cenas no processo até a versão que foi para os cinemas. O chão da sala de montagem de Halloween 2 não estava apenas sujo com excessos de celulose, estava imundo.
Algumas dessas cenas acabariam na infame versão televisiva do filme, enquanto outras nunca foram exibidas. Outras cenas deletadas apareceram na adaptação literária, que foi baseada em um tratamento anterior do roteiro. Cenas deletadas. Mesmo que a maior parte do material deletado de Halloween 2 englobasse pequenos momentos, havia uma subtrama de tamanho considerável que acontecia durante o segundo ato. Essas cenas deletadas continham uma morte adicional e ofereciam uma explicação alternativa de como Michael chegou até o Haddonfield Memorial. Apesar da remoção dessas cenas ter deixado a seção intermediária do filme mais enxuta, ela acabou trazendo muitos furos na história como consequência. Essa subtrama começa com a equipe da WWAR News fazendo uma reportagem em frente à casa dos Doyle. Com exceção do repórter Robert Mundy, a equipe da WWAR quase não aparece na versão de Halloween 2 que chegou nos cinemas. Só nos mostram um breve momento em que a produtora dá instruções a seu assistente sobre como conseguir declarações dos garotos. Mas preste atenção ao papo de Loomis e Hunt do lado de fora da casa dos Doyle, e você verá que a produtora está só de olho na conversa. Ela ouve que a polícia pode ter matado Michael Myers, assume como sendo um fato, e de maneira descuidada acaba passando a informação falsa ao vivo. Tanto na versão cinematográfica quanto na televisiva, essa é a última vez que veremos sua personagem, mas não no roteiro original. Da maneira que foi originalmente escrito e filmado, a produtora instrui a equipe de reportagem para encontrá-la no Haddonfield Memorial e assim conseguirem um depoimento de Laurie Strode. A produtora se chama Debra, no que certamente era um aceno à co-roteirista e produtora Debra Hill. Ela prefere dirigir sozinha do que ir na van da reportagem, permitindo que Michael lhe prepare uma armadilha. Ele esvazia um dos seus pneus e logo se esconde no porta-malas. Momentos mais tarde, a produtora estaciona o carro para trocar os pneus e encontra a ajuda de um caipira imundo, interpretado por nenhum outro senão o próprio Rosenthal. Ela abre mão da ajuda e o caipira a deixa sozinha. Quando abre o porta-malas, Michael salta sobre ela e corta sua garganta, deixando ela morrer no acostamento. Então ele dirige até o Haddonfield Memorial. De acordo com Rosenthal, essa cena foi ao menos parcialmente filmada. A equipe da WWAR chega a Haddonfield Memorial logo após e encontra o carro da produtora no estacionamento. Acreditando que ela já está lá dentro, eles entram no hospital à procura do quarto de Laurie. A presença deles desperta a ira da senhora Alves, que os expulsa com vontade. Jimmy escuta um dos jornalistas mencionar a suposta morte de Michael pela polícia e corre para dar as notícias a Laurie, que se recusa a acreditar nele e insiste que Michael ainda está lá fora em algum lugar e ainda está atrás dela. Ficando histérica, ela tenta se levantar, obrigando Jimmy a conter seus movimentos. O Dr. Mixter chega apressado e lhe administra uma dose de sedativo, apesar dos apelos contrários de Laurie. Ela diz: não me faça dormir, ele vai me achar. E na mesma hora em que eles a medicam, as luzes se apagam. O gerador de emergência é acionado instantes depois, mantendo apenas metade das luzes acesas para economizar energia. A remoção dessas cenas resultou em 3 furos na narrativa. O primeiro derruba a parte em que Michael corta a luz do hospital durante o ataque de pânico de Laurie. O roteiro indica que as luzes internas deveriam mudar como resultado, o que de fato acontece. Apesar do corte da cena, o hospital permaneceu a meia luz pelo restante do filme sem que haja nenhuma explicação para isso. Sem essa informação,
A plateia fica sozinha imaginando por que todo mundo parece disposto a correr por aí às escuras. E isso é uma coisa quase clássica dos filmes de terror, ninguém ligar uma luz do escuro. O segundo furo na trama diz respeito à condição de Laurie mais adiante na história. No cinema, nós a vemos ser sedada apenas uma vez antes de receber os pontos no braço. Ela acorda depois do procedimento totalmente lúcida. Mais tarde, Jimmy a encontra imóvel em sua cama no hospital. E isso tudo sem nenhum motivo aparente. Logo mais, ela desperta abobalhada e vaga pelo hospital sob o efeito de drogas. Na verdade, não podemos atribuir a condição de Laurie à dose adicional de diazepam administrada durante o seu ataque de pânico deletado. O roteiro, mais adiante, deixa claro que o Dr. Mixter já havia lhe administrado uma dose dupla de relaxante muscular antes da cirurgia. O que significa que ela recebeu uma sobredosagem de medicamentos quando Jimmy a encontrou catatônica. Os cineastas também deletaram várias subjetivas de ponto de vista desfocadas, que serviriam para comunicar visualmente sua incapacidade. O terceiro furo diz respeito a como Michael foi até Haddonfield Memorial. Na filmagem original, ele pega uma carona com a produtora do canal de TV. Com esta cena deletada, os cineastas precisavam dar um jeito para comunicar sua ida até o hospital. Carpenter recomendou esse furo sozinho, filmando uma cena adicional durante a pós-produção que mostrava Michael caminhando pela praça da cidade em direção ao hospital. Ele esbarra no caminho com um garoto com um boombox, que é o filho do Dick Warlock, o ator que interpreta o Michael Myers nesse filme. O garoto está ouvindo pelo rádio a notícia de que Laurie está sendo levada até o centro hospitalar. Quando a cena termina, vemos Michael passar por uma placa de rua que indica o caminho até o Haddonfield Memorial. Essa nova cena também apresentou a enfermeira Karen antes do que estava previsto no roteiro original. O ataque de pânico de Laurie seria posteriormente citado em uma conversa deletada entre Janet e Karen, na ala infantil. Janet expressa seu desconforto sobre o desenrolar daquela noite. Ela deixa escapar algo sobre seringas roubadas da enfermaria. Situação essa que Karen atribui de brincadeira a Bud. Janet depois lamenta como é assustador que as luzes tenham sido cortadas e que ela não consiga encontrar o Sr. Garrett e a Sra. Alves. Karen responde que ela está se preocupando à toa e que deveria relaxar. Janet responde: "Fácil você falar. Você não ouviu a Laurie Strode gritando que o Michael ainda está por aí, que ele está vindo atrás dela." Uma cena improvisada que foi deletada pelo diretor de Halloween 2 envolvia Karen, personagem de Pamela Susan Shoop. Ela estava escutando um barulho estranho na ala infantil. A forma acidentalmente acerta um macaquinho percussionista de brinquedo, o que atrai a atenção da enfermeira. Ela presencia a cena, mas Michael está fora de seu ângulo de visão. Ele se esconde no armário ali perto. "É uma cena incrivelmente tensa", Rosenthal disse a Halloween, 25 anos de terror. Ela vai até o brinquedo e do nada ele para. Você está só esperando o Michael Myers dar o bote. E então ela sai da sala e você respira aliviado. Eu gostei porque deixou assimétrico o aspecto do terror. Significa que nem sempre que você vê o assassino, acaba com mais um corpo. Eu gostei disso. Outra cena cortada dessa parte do filme retratava um pouco mais da conversa entre Hunt e Loomis quando eles deixam o escritório do médico legista. Loomis agradece Hunt por mandar seus policiais voltarem a procurar Michael. "Eu conhecia Annie Brackett, os outros garotos também, e agora pode haver mais um garoto deitado naquela maca lá dentro que morreu por causa dele. Então não me agradeça, doutor. Só me ajude a encontrá-lo e detê-lo." Loomis teoriza que um Michael ferido pode tentar voltar para casa,
o que explica sua visita à casa dos Maias. Uma discrepância no diálogo. Na filmagem, Hunt acusa Michael pela morte de Ben Tremer. No roteiro original, ele acusa Loomis. Na versão cinematográfica, Halloween 2 termina com Laurie sendo colocada na ambulância e levada para outro hospital. Só que os cineastas haviam planejado originalmente incluir o último susto aqui. Quando a ambulância parte, vemos uma criatura encoberta por um lençol se levantar por trás dela. Laurie se vira e suspira de pavor, ainda que seja apenas Jimmy. Ele está com a cabeça enfaixada, presumivelmente por causa da concussão que sofreu após escorregar no sangue da senhora Alves. Laurie começa a soluçar. Nós conseguimos. E aí, eles se dão as mãos. Entra a canção Mr. Sandman e sobem os créditos. Rosenthal já disse que esse era o seu final preferido. Versão alternativa. O sonho de Laurie. Um dos momentos mais intrigantes de Halloween 2 apresenta o flashback da infância de Laurie. Essa memória reprimida por tantos anos retorna durante um sonho que ela tem sob o efeito dos sedativos. Narrativamente, o sonho tem a função de informar ou relembrar a Laurie que ela e Michael são irmãos. Sem esse sonho, ela deveria sobreviver àquela noite ainda pensando: por que eu? Não é como se Loomis entrasse pelo hospital louco para divulgar sua recente descoberta. Vocês já imaginaram uma coisa dessa, pessoal? O Loomis chegar para Laurie e dizer: desculpe ter te deixado, precisamos sair daqui. A propósito, o Michael é seu irmãozinho. É uma longa história, depois eu te conto. Tudo indica que, inicialmente, os cineastas ficaram inseguros em como contar essa sequência importante. A versão cinematográfica, a versão televisiva, o roteiro e a adaptação literária, todos lidam com o assunto de maneiras um pouco diferentes. No cinema, vemos a jovem Laurie ao ar livre em um dia de sol ao lado de sua mãe. A garota pergunta: por que você nunca me conta nada? Ao que a mãe responde: já disse, não sou sua mãe. Não fica claro se aquela é a senhora Myers ou a senhora Strode. Os créditos finais a identificam apenas como mãe de Laurie. Do sonho, então cortamos para Smith's Grove, onde a jovem Laurie se aproxima de um garoto de costas, que se vira para encará-la. Ainda que eles nunca conversem, entendemos que aquele é o jovem Michael Myers. Eles se olham fixamente. Laurie acorda. A versão para a TV de Halloween 2 apresenta o mesmo encontro no hospício, mas sem que a mãe de Laurie apareça antes negando ser sua mãe. Outra diferença é que a jovem Laurie agora tem falas dubladas por cima de sua performance. Michael, por favor, não fique com raiva de mim. Sou sua irmã. Por favor, não fique com raiva de mim. Por favor, não me machuque. Claramente, essa versão não privilegia a sutileza. A adaptação televisiva também embaralhou bastante o sonho de Laurie, que agora aparece depois de Loomis descobrir o segredo da família dos Maias, e não antes, como aconteceu no cinema. O roteiro original constrói melhor a grande revelação com um flashback extra, que aparece mais cedo na trama. Neste flashback, a jovem Laurie está sentada no banco traseiro do carro da família, ninando uma boneca. Seus pais estão no banco da frente. Estranhamente, os olhos dele estão sem pupilas e sangue escorre pelos seus rostos. O pai de Laurie está chateado. Eu disse que não era para trazer ela. Ele a viu. Confusa, Laurie pergunta: quem era ele, mamãe? Por que você não me conta? Por que você nunca me conta nada? Aqui ouvimos outra vez a frase misteriosa: já disse, não sou sua mãe. O sangue então começa a escorrer da boca da boneca de Laurie. Assim,
ela acorda de sobressalto na cama do hospital. Será que essa sequência chegou a ser filmada, pessoal? Eu ia gostar muito de ver ela. E a pior parte é que parece que sim, que essa cena foi filmada, já que nos créditos finais de Halloween 2, Dennis Holahan está listado como o pai de Laurie, apesar de ele nunca ter aparecido em cena. O roteiro então descreve o encontro no hospício entre Laurie e Michael da mesma maneira, mas com um detalhe extra. A Laurie do presente está em cena, atrás de sua versão mais jovem, observando toda a ação se desenrolar. A adaptação literária é similar ao roteiro, com um momento adicional no primeiro flashback. No romance, descobrimos que o nome da boneca de Laurie é Mickey. E Tristônia, após ser renegada pela própria mãe, ela consola a boneca. Tudo bem, Mickey, não chore. Halloween 2, a versão para a televisão. Assim como o filme original de Carpenter, Halloween 2 exigiu uma montagem extensa para que pudesse ser exibido na TV aberta. Isso graças à linguagem, violência e nudez. Previsivelmente, a remoção desses momentos deixara a versão curta demais para a janela de exibição. Felizmente, Halloween 2 teve inúmeras cenas deletadas que poderiam ser reaproveitadas por motivos de minutagem, o que resultou em uma versão da continuação conhecida atualmente como a versão para a TV. De maneira bizarra, esse Halloween 2 faz mais do que trocar cenas censuradas por cenas deletadas. Ele monta as cenas em ordem diferente, alterando a cronologia durante o processo. Alguns acreditam que essa versão televisiva representa o corte original de Rick Rosenthal do filme, mas isso é notoriamente falso. Ainda que algumas das cenas restauradas saúdem o corte original do diretor, outras não, como por exemplo aquelas filmadas por Carpenter durante a pós-produção. Esta versão é uma coxa de retalhos cinematográfica. A versão para a TV de Halloween 2 conserta muito dos já citados furos da trama ao devolver o material deletado. Agora, nós ficamos sabendo que o Haddonfield Memorial tem a energia cortada e que o gerador de emergência é acionado em resposta. Também vemos o Dr. Mixter administrar a superdosagem de diazepam de Laurie, que a deixa catatônica. Além disso, os cineastas restauram diversos planos subjetivos sob o ponto de vista desfocado de Laurie, que demonstram sua perspectiva grog. Apesar desses concertos, a versão para a TV também cria seus próprios furos. Ao retirar as mortes de Janet, Senhora Alves e do Dr. Mixter, somos levados a pensar que esses personagens continuam vivos. Então, por que eles somem sem qualquer explicação na metade final do filme? Outra personagem poupada na transmissão televisiva é a adolescente Alice, que escuta a senhora Elrond gritar e depois volta a conversar pelo telefone. A cena foi cortada de forma abrupta antes que Michael entrasse furtivamente pela casa. A versão para a TV também muda os detalhes da cabeça machucada de Jimmy. Ao remover a cena em que ele descobre o corpo da senhora Alves, ele deixa de escorregar no sangue dela. Ainda assim, o final original em que Jimmy aparece dentro da ambulância com a cabeça enfaixada foi reeditada. Como ele se machucou se não foi escorregando no sangue? Esse corte apresenta uma solução esperta. Planos com Jimmy vagando pelo hospital são intercalados com a cena final na sala de cirurgia. Quando Loomis acende o gás, cortamos rapidamente para Jimmy escorregando e caindo. A sugestão aqui é que ele caiu por causa da explosão e não por ter escorregado em uma poça de sangue. A solução cria um novo problema, entretanto. Se Jimmy não caiu antes do finalzinho do filme,
Ele não poderia cambalear no estacionamento com uma concussão quando Laurie se esconde em um dos carros. A cena precisou ser alterada para remover um Jimmy com a cabeça enfaixada, garantindo algum senso de continuidade. Escrito, mas não filmado. O tratamento original de Halloween 2 continha diversos momentos extras que nunca foram filmados, incluindo uma abertura totalmente diferente do que foi vista no longa-metragem. No cinema, a continuação começa com um flashback do final do filme anterior. Já no primeiro tratamento do roteiro, a continuação começa com dois garotos da vizinhança, Dave e Bob, saindo para pedir doces no Dia das Bruxas. Um pouco antes das 10 horas, eles batem na porta da velha senhora McNally. Ela reclama a respeito de pessoas gritando na vizinhança. Os garotos então visitam a casa de Doyle, aparentemente vazia e às escuras. Percebendo a porta entreaberta, eles entram e escutam os sons de uma briga vinda do segundo andar. Momentos depois, 6 tiros ressoam e Michael Myers cai no jardim perto deles. Tendo testemunhado o final de Halloween em primeira mão, os garotos ficam paralisados de medo. Loomis desce a escada correndo logo depois e não encontra seu paciente. O vizinho chega para investigar, certo de que aquilo era parte de uma pegadinha. O vizinho fala: "Estamos mortos de tantos doces ou travessuras." Loomis responde: "Você não sabe o que é a morte." A chegada de Michael ao hospital também foi prevista de outra forma no primeiro roteiro. Uma Laurie semi-inconsciente percebe a aproximação de seu irmão ao olhar pela janela de seu quarto no hospital. Jimmy também teria percebido o invasor mascarado vagando pelas instalações. Ele comenta com Bud, que implica dizendo que Jimmy está vendo coisas e que precisa fumar um baseado para relaxar. Ao entrar no prédio, a forma se esconde no berçário. Em uma referência à abertura de Halloween, ele encontra uma máscara infantil de palhaço abandonada no chão. Ele se abaixa para pegá-la, mas sangue escorre de seus dedos até a máscara. Michael amassa a máscara salpicada de sangue com raiva antes de jogá-la de lado. O roteiro contém mais diferenças perto do final. Na versão cinematográfica, é a enfermeira Marion Chambers quem o governador manda para trazer Loomis de volta a Haddonfield. No roteiro original, seria a senhora Susan Chambers, uma personagem totalmente diferente. O delegado federal também sofre uma morte alternativa nesse primeiro tratamento. Ao invés de cortar a garganta do delegado, Michael joga ele sobre uma porta quebrada. Nesse momento, o delegado é empalado num caco de vidro gigantesco. Laurie tem um papel ainda menor neste final, já que Loomis nunca lhe entrega uma arma. É Loomis quem dispara nos olhos de Michael. Ele então é esfaqueado na barriga. Sangrando no chão, Loomis grita: "Por que você não morre?" No filme, a forma perde alguns minutos golpeando o ar com um bisturi, em uma brincadeira mortal de cabra cega. No primeiro tratamento, ele se encontrava originalmente subjugado após ser baleado no rosto, mesmo quando Loomis e Laurie começam a abrir o gás. No roteiro está escrito: "A forma permanece no meio da sala, suspensa, balançando para frente e para trás, as mãos caídas, sangue jorrando dos buracos dos olhos de sua máscara." Quando o sol nasce na manhã seguinte, as autoridades trabalham para apagar as chamas do Haddonfield Memorial. O delegado Hunt pergunta quantas vítimas foram recolhidas e lhe respondem que foram 8, o que está de acordo com as mortes que vimos. Nos cinemas, 10 vítimas são mencionadas, mas ninguém sabe quem são as 2 extras. Aqui,
Eu calculo um pequeno erro no roteiro, pessoal, onde essas duas mortes, na minha opinião, são a Alice no começo do filme e a outra, a Debra, a jornalista que foi entrevistar a Laurie no hospital e acabou morrendo, mas teve sua morte cortada do filme. Aliás, todas as participações importantes dela foram cortadas do filme. Mas deixem aí as suas opiniões sobre quem são essas duas vítimas extras que não são mencionadas. Uma fala a mais confirma que Jimmy sobreviveu ao filme e que será levado ao hospital em Scottsville para receber tratamento. O romance de Edson. Assim como o original, Halloween 2 recebeu uma adaptação literária que expandiu sua história. Escrita por Dennis Edson, sob o pseudônimo de Jack Martin, o romance foi lançado pela Zebra Books em 1º de novembro de 1981, 2 dias após o lançamento da continuação nos cinemas. Parte do material adicional saudava tratamentos anteriores do roteiro, ainda que a maioria viesse do próprio Edson. O romance contém uma abertura diferente que regressava ainda mais na linha do tempo do filme anterior. Edson começa sua adaptação com a senhora Harold vestida em seu roupão de cor-de-rosa, de quem a forma viria a roubar a faca, enquanto ela atende aos travessos do Dia das Bruxas. Nesse ponto da noite, os doces dela já acabaram, e ela entrega moedinhas para que as crianças possam comprar as guloseimas pela manhã. O próximo passo dessas crianças será na velha residência dos Maias, onde desafiarão umas outras a entrarem na casa. Michael observa de longe um garoto, Looney Ilan, se aproxima da casa da frente, mas uma voz grita seu nome. Looney, sai já daí! É Loomis que está escondido nos arbustos, claro. Mas as crianças não sabem disso e fogem assustadas. Loomis então encontra o xerife Brackett e diz sua frase manjada: a morte chegou na sua cidadezinha. Daqui, o romance segue do final de Halloween para a abertura de Halloween 2. A versão de Edson dá mais ênfase ao fato de que Laurie não quer ser sedada e ainda apresenta um motivo. Ela pode sentir o sonho chegando. Seu encontro violento com a forma desatarrachou velhas memórias reprimidas de suas origens familiares, que ela percebe. E por causa disso, irão emergir mais completamente seus sonhos. Ela tem um flashback do dia anterior, do professor discursando sobre o destino e de voltar a pé para casa com Annie e Linda. Como no roteiro original, o papel da produtora do noticiário WWAR é desenvolvido, e ela depois se torna a vítima da história que ela está cobrindo. Em seu trajeto ao Haddonfield Memorial, ela é parada pela polícia, flerta com o policial e consegue sair dali, dirigindo até ser interrompida pelo pneu furado que a levará à morte. Ela também é um pouco menos simpática no romance e diz ao seu operador de câmera: ainda vou subir nessa vida, Barry. Custe o que custar. Se é para apelar com crimes sexuais nojentos, pode trazer o sangue e as tripas, desde que não seja o meu sangue ou as minhas tripas. Tô longe de gente assim. Outro detalhe extra: no filme, a enfermeira Janet corre para chamar o Dr. Mixter após encontrar Laurie catatônica na cama. No romance, ela corre para a mesinha do segurança, que se encontra vazia, pois o Sr. Garrett já está morto. Logo, ela encontra o corpo do Sr. Garrett com um martelo de carpinteiro encravado em seu crânio. No filme, é Laurie quem encontra o corpo dele. Por fim, Janet corre até o escritório do Dr. Mixter, onde a forma a espera, escondida com uma seringa nas mãos. Edson parecia achar que Halloween 2 seria a aparição final de Michael Myers na franquia,
No epílogo do livro, o seguinte trecho está escrito: se você quer saber a verdade, não achamos um pedacinho sequer do outro cara. Uma coisa é certa, mesmo que eles achem os pedaços, nem o diabo conseguiria montar todos eles de volta. Quando Laurie é levada até a ambulância, perguntam a ela quem são seus pais para eles finalmente serem avisados. Ela responde: eu não sei, juro que não sei. O que sugere que Laurie não sabia que era adotada, mas isso não se alinha com a cronologia de Halloween 2. Nos cálculos que Marion Chambers faz, Laurie teria 4 anos quando se tornou uma Strode. Crianças de 4 anos saberiam seus nomes completos e quem são seus familiares. Então a ideia de que Laurie não se lembraria de seus pais biológicos é ridícula. Bom, gente, e essa foi a história da produção de Halloween 2. Na minha opinião, esse filme foi totalmente o contrário que o primeiro foi. Enquanto no original foi tudo feito de uma forma em que todos ficaram felizes com a produção e todos estavam gostando do que estavam fazendo, nesse filme aqui não. Parece que todos estavam sendo obrigados a fazer aquilo, eles não queriam estar fazendo aquele filme, e isso acarretou em uma série de desavenças que resultou no final do filme, no resultado final, né? Entretanto, apesar dessa produção conturbada, eu não considero o Halloween 2 um filme ruim. Ele poderia ter sido mais, só que não é ruim, então dá para assistir ele tranquilamente e dá para levar ele como uma sequência digna do original, porém inferior. Então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo 2 do livro Halloween, o legado de Michael Myers. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos que falam sobre a história da franquia Halloween, que é uma das mais icônicas dos filmes de terror. Então, gente, se vocês querem que eu continue com o resto da franquia, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal para me ajudar e compartilhem. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!